Tudo bem? Como vai você? Mais um Assim Podcast nesta quarta-feira e ao vivo, né? Então, boa noite. E se você for assistir depois, bom dia, boa tarde, depende aí do horário. Você sabe que o Assim Podcast tem o propósito de conversar com pessoas que têm histórias interessantes para contar, né? Muito mais do que o profissional, mas também, né, a vida pessoal, contar algumas coisas, sempre assuntos interessantes. E você pode participar com a gente, mandar sua mensagem, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo. Vale aquele toque, se inscreva no canal do Estúdio Digital TV e também no nosso canal do YouTube, o Assim Podcast, que ajuda, fortalece, compartilha com os amigos, ative o sininho, você sabe qual é o processo, né? E o nosso propósito aqui, como eu disse, é dar espaço para todas as pessoas poderem falar, né? A gente não faz juízo de valores, a gente não fala, não tem essa de, não pode falar, pode falar, desde que a gente respeite os princípios éticos e democráticos, tá tudo bem, podemos conversar, tá bom? Então, você sabe, sou eu, Joel Robson, o mascotinho, o Emerson, ali no comando, né, fazendo os cortes e tudo mais, e daqui a pouco o mascotinho participa com a gente. Hoje o nosso Assim Podcast conversa com uma pessoa muito, muito conhecida aqui em Sorocaba e também em toda a região. Professora, pedagoga, ela diz que não é artista, diz que é arteira, e principalmente folclorista e que faz aí um trabalho de divulgação do Nordeste, né? E tudo que a gente pode falar desse pessoal maravilhoso, de um valor absolutamente incrível para o Brasil, para o mundo, né, que são os nordestinos. Muitas vezes, tratados com preconceito. Algumas pessoas querem tratar, inclusive, com desdém, diminuir a capacidade, mas o Nordeste brasileiro é riquíssimo em folclore, riquíssimo na música, riquíssimo na arte e riquíssimo na inteligência, né? Pessoas extremamente capacitadas. Então, ela faz questão também de trazer isso. Afinal de contas, ela é de lá, né? Tem um programa há 20 anos que fala do Nordeste, que é o programa Raízes Nordestinas, na Cruzeiro FM. Mandar um abraço para o pessoal lá, né? Para o Márcio, que é um grande amigo, Márcio Correia, né? Para o Fábio, que faz o jornal, agora o J. Abreu, jornalista apresentando o Jornal das 5, Cibele, toda aquela equipe sensacional que tem lá, amigos de longa data, Juarez Morato, e se eu esqueci de alguém, desculpa, mas sintam-se cumprimentados, tá bom? Mari Dante Agostinelli, é Mari, como é que eu chamo você? Mari, o nome Dantas. Mesmo é Marileide, mas foi cortado, ficou Mari Dantas Agostinelli. Muito bem. Conte pra gente um pouquinho, quer dizer, você é nordestina de onde? De qual estado? Eu sou nordestina da Paraíba, de Patos, no interior da Paraíba. Patos fica a 300 e poucos quilômetros da capital, fica perto de Campina Grande. Foi uma mudança radical para nós viemos a família toda para o sul, naquela época dizia-se norte, sul, leste e oeste. Não existia nordeste, porque a divisão de nordeste foi em 66. Porque era tudo norte, né? Era tudo, tudo norte. Da Bahia para cima era tudo norte. Passou da Bahia era norte, passou de São Paulo era sul, era leste e oeste. Depois, para comando dentro da organização política do país, foi que houve Nordeste, Sudeste, Noroeste e tudo mais. Viemos para São Paulo, nós íamos para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas houve um desvio, ficamos hospedados aqui em Sorocaba no Hotel Vicente, que era ali perto da Praça do Canhão. Ficamos hospedados ali. Uma pessoa muito interessada e gostando do meu pai, me perguntou por que ele iria tão longe, porque não podia morar em Sorocaba. E tinha uma casa para alugar na frente dele, na Nogueira Padilha, e ficamos em Sorocaba. Aí foi na Nogueira Padilha, reduto dos espanhóis, né? Isso. Olha, interessante que os espanhóis, sendo imigrantes, e nós com sotaque nordestino, falando diferente, parecia que também nós éramos estrangeiros. Então eles tratavam a gente como se nós fôssemos estrangeiros, era interessante. E foi uma adaptação muito linda, foi uma colocação muito boa. Todos nos apaixonavam por nós, porque tivemos em 7 filhos, uma empregada, uma tia, o pai e a mãe. Então era gente para beber. Abria a gaveta, tinha gente na minha casa.
Mas foi uma adaptação muito linda, que eu estudei ali no Senador Vergueiro, estudei no Aquiles de Almeida, depois fui estudar no Anchieta, depois fui estudar na OSE, me formei, e fui crescendo, e fui fazendo, e fui me formando. Agora, Mari, no início aqui, eu estava falando exatamente do preconceito que o nordestino sofria e ainda sofre, viu? Ainda existe um certo preconceito aí. Nós tivemos até há alguns anos atrás um movimento que queria que o nordestino voltasse para o Nordeste. Você vem aqui, vai para São Paulo, vem ganhar dinheiro, e não sei o quê, e você volta lá para sua terra e tal. Né? Uma xenofobia sem sentido. Todos brasileiros, né? Todos nós brasileiros. Mas como é que foi? Imagino que você chegou... O que você está falando, eu acho que já estão bem superados já. Atualmente está bem superado isso, porque o Nordeste cresceu, o Nordeste se impôs, o nordestino, que naquela época vinha 6 mil, 8 mil, 5 milhões de nordestinos para cá, diz que paulistano é nordestino que deu certo. Só para você ter uma ideia, tem mais de 1 bilhão de nordestinos da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Quer dizer, isso é muita gente. É muita gente que foi formando gente. E isso foi espalhando pelo interior. Quer dizer que o estado de São Paulo, se você fazer uma pesquisa, mais da metade é de nordestinos. Porque foi quase esvaziado muitos estados na década de 50 até 60. Depois foi diminuindo, hoje em dia não tem mais essa migração todinha. Eu sofri um preconceito por causa da minha fala, do meu sotaque, porque as pessoas não entendiam o que a gente conversava. Nós víamos quase com um dialeto. Se eu for falar com você como o nordestino fala, as palavras do nordestino, você tem que ter um dicionário para você procurar o Google, vai atrás do Google para saber. Hoje o Google. Mas a nossa adaptação foi essa, porque nós chegamos aqui em Sorocaba em janeiro. Era quente. Foi ótimo. Nossa cidade, Patos isso, né? Era 40 graus. Sim. Então estava ótimo. Quando foi chegando maio, abril, foi achando horrível para nós, porque para nós já era inverno, era frio demais. Nós, para adaptarmos com o Sudeste, foi uma loucura. Adaptarmos com a nossa fala, com o sorocabano, foi outra loucura. Na escola, eu era carminada quando eu falava as coisas. Eu dizia que estava errado. Eu dizia para a professora, eu posso tomar água na quartinha? Ela não sabia o que era, eu queria beber água do filtro. Eu falei, eu vou pintar com a caneta encarnada? Ela dizia, mas o que é isso? Era o vermelho. Sim. Então, eu usava os termos, eu e os meus irmãos, nós usávamos nosso palavreado nordestino, nós não tínhamos ainda o conhecimento. Só para você ter uma ideia, o meu sotaque sendo forte, que eu ainda tenho um pouco do sotaque, mas perdi bastante. Sim, perde bastante. Houve um concurso para fazer uma formatura do hino nacional e eu formar um coral. Lá na minha família no Nordeste, nós éramos família já de bastada, nós tínhamos conhecimento. Naquela época nós tínhamos carro, meus tios tinham carro. Eu tinha um tio que era aviador. Nós recebíamos a revista do rádio lá na cidade de Patos. A revista Cruzeiro para nós vinha pelo correio. Então nós já tínhamos um conhecimento muito grande do que era Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui ninguém conhecia nada, mas não sabia nada do que era o norte. Só sabia que tinha vaca seca e rio sem água. Vaca morta, pera e rio sem água. É o que mostrava, né? O problema do sertão. Era né? O que faziam. Ou nordestino vindo de Pau de Arara. Que quem chegava aqui para o Sudeste vinha nos caminhões carregados de gente para o trabalho braçal. Aí a diretora foi na sala e falou assim, vamos formar um coral. Como eu já sabia música, eu falei, eu me interessei, fui querer cantar. Ela falou, você vai ter que fazer um teste. Quando eu fui fazer o teste, que cantei para ela, ela falou assim, não pode, porque você tem sotaque nordestino, não pode cantar. Eu sou brasileira, estou falando português, eu estou falando a minha língua. Quer dizer, um dos preconceitos foram esses. Mas assim, de deixar sem conversar, de deixar de lado, de menosprezar, nós não tivemos isso. Graças a Deus não tive. Porque senão isso aí acaba você ter aquela garra de vencer e de lutar, né? Para nós foi muito mais fácil, porque nós estávamos no meio de espanhóis que estavam longe da terra e nós estávamos como brasileiros longe da nossa terra. Fomos abraçados incrivelmente por eles e sobrevivemos numa boa. Agora, Mari, como é que você então estudou e tal, e você veio de uma família, como você disse, tinha condições melhores? Porque sim. Quando se
quando se fala em Nordeste, e você tem razão nisso, o que se prega. pensa, o que se pensa do Nordeste, é claro, existe, claro que nós temos regiões, o sertão do Nordeste, né? Para lá da Serra da Borborema, por exemplo, Isso. né? Você tem lugares que eles são muito prejudicados, não tem realmente, não chove, o nordestino não consegue, para usar o termo aqui, tirar legumes, como eles se referem. Você tem o problema de que muito pouco até se faz por esse pessoal, se chega muito, muito pouco lá. Então, a imagem que as pessoas têm do nordestino, do Nordeste, principalmente dessa parte, é de uma miséria, né? Nossa, ferrenha. Terrível. Ferrenha. Porém, você tem a região do Agreste, você tem outros lugares em que também existem boas condições de vida. De vida. Mas você falou dos nordestinos que vinham no pau de arara, inclusive o apelido de muitos deles era pau de arara, né? Quando se falava do nordestino, cabeça chata e pau de arara. O cabeça era chata. Para menosprezar. Nós éramos cabeça chata Isso. e pau de arara. Pau de arara não era um elogio, era um desprezo. Exatamente. Porque você não tem, você veio para cá num carro como se fosse um pacote, todo mundo junto para jogar aqui e distribuir. E assim, não tinha o nordestino chegava aqui, em sua grande maioria, vinha dessa situação. Vieram muitos. Difícil, e vinham para trabalhar na construção civil. Então, era servente de pedreiro, aquele que ele não tinha nenhuma qualificação profissional. Nenhuma. A maioria deles trabalhavam na roça, né? Pessoas que entendiam muito de roça, mas trabalhar no quê? Analfabetos ou semi-analfabetos. Né? A maioria. Então, trabalhava. Eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro disso. A minha família, eu sou paulistano, Sim. A minha mãe é do interior do estado de São Paulo, meu pai era mineiro. Mas eu vivi boa parte da minha vida, como eles moravam em São Paulo, e eu morei nos primeiros anos da minha vida na Zona Leste, que era o lugar onde mais tinha nordestino. Então, São Miguel Paulista, que foi onde eu morei, né, onde eu nasci. Então, São Miguel Paulista, Itaim. Nossa, né, aquela reduto região, nordestino. Aquela região. E ali tem vários, viu? Robru, Vila Helena, Jardim Helena, a gente... Né? O Centro de Tradições Nordestinas está por aí. Mas nós tínhamos... eu lembro que a nossa família, minha mãe principalmente, nós tínhamos amigos nordestinos. Né? Aliás, eu conhecia as comidas nordestinas com através essa família. Deles. E são amigos fiéis, né? Sim, uma família de pernambucano. Esse pessoal com quem minha mãe tinha muita amizade, eles eram pernambucanos. E aí, quer dizer, a gente vai conhecendo. Então, via isso, né? O pai de família, o marido, ele era servente de pedreiro. E os filhos, e os sobrinhos, os irmãos, eles todos eram serventes de pedreiro. Todos eles trabalhavam num serviço muito pesado. E pouco remunerado. Muito pouco remunerado. Eu me lembro que essa família, ela passava algumas necessidades, e a gente, embora não fosse muito abastado, mas eu me lembro que minha mãe ajudava, né? Dava uma força. Dava uma força ali. Então, como você falou, essa imagem que se tinha do nordestino, né? Que vinha, não, agora vai trabalhar lá na coisa. E o pessoal que vem desse sertão, ainda hoje, chega aqui e passa por isso também. Embora, claro, as condições tenham... São bem diferentes. Bem diferentes, é lógico. Mas, então você enfrentou esse preconceito por conta da língua, da linguagem. Do meu modo de falar. O Luiz Gonzaga, que é o nosso rei do Baião, o nosso mostrador da música, mostrador de Exu, de Pernambuco e de Garanhuns. E tem outra cidade que ele gosta. Na grande partida, ele mostra isso. O nordestino está ali na sua terra. Se você tiver poço para fazer o buraco, você tem água lá embaixo. Mas o coronel não conta. O coronel o que faz? Pega muitos desses lavradores, colocava dentro daquele caminhão e jogava aqui para o Sudeste e ficava a casa deles. Tempos depois, hoje é onde estão os grandes resorts. É onde estão os grandes hotéis. Se você for para o norte da Bahia, para o sul da Bahia, você vai encontrar
coisas maravilhosas. Agora mesmo, a minha irmã está em Trancoso. Trancoso. É espetáculo. Virou O turismo. ponte, né? O turismo ficou maravilhando quem chega para o Nordeste. E tem o sertão. O sertanejo também está lá. Mas se o sertanejo fosse ajudado, se o sertanejo tivesse aquela cooperação de procurar a água, a cisterna está ali. É só trazer uma irrigação que chega a água. Mas, infelizmente, a seca é dinheiro, a seca é negócio. Faça negócio com a seca, com o ser humano. Vendia o ser humano para vir para cá, para ser serviçal. Então, eles saíam de lá, vendia a terra, deixava todos os bens, toda a sua história, para ser outra vez escrava aqui no Sudeste. E isso foi dando aquele orgulho sofrido. As primeiras que vieram sofreram muito. Os segundos que vieram sofreram menos. Os terceiros já vieram com a mão para frente, já cobrando, já fazendo direitos, que é o que está hoje. Quem vai para o Nordeste é o turismo. Não tem mais nordestino vindo para morar para cá. Está vindo do Paraná, de São Paulo, morar no Nordeste. João Pessoa, é a minha cidade, a capital, é o mais procurado para moradia. Que além de ser tranquila, a vida... É a capital mais arborizada do Brasil, né? Onde o sol nasce primeiro, onde um pôr de sol com o Jurandir tocando um sax é de deixar qualquer um apaixonado. Então, tem coisas lindas para o Nordeste, tem coisas maravilhosas no Nordeste. Aqui também tem seca. Você viu o Sul tem locais que está rachando o chão, como lá no Nordeste também tem. Mas o que precisa é a proteção de governos. Os governos teriam que investir, mas é a seca, como diz assim, infelizmente, por que não tem a cura para o câncer? Porque a doença vende muito mais. Por que não cura a seca do Nordeste? Porque a seca dá muito mais. E onde dá o din-din para os poderosos, isso aí não vai acabar nunca. Mas já diminuiu muito. Se você for para as cidades do sertão nordestino, onde o vaqueiro corria atrás daquele boi, com aquele gibão, para não ser pego aquele mato que fica da caatinga, já não tem mais isso aí. Tem aquela mata verde, que não é a Atlântica, mas é a mata verde do nosso sertão, que está crescendo, está ficando diferente. Eu estive lá e comprovei isso. O sertão está diferente. Lógico que tem locais que tem seca. Nós também temos as nossas partes secas aqui em Sorocaba. Passamos tanto tempo sem água. Lá, infelizmente, também acontece. Mas é o próprio sistema que faz isso aí. O Nordeste é lindo, o Nordeste é maravilhoso. Tanto que os estrangeiros vieram fazer os seus grandes resorts no Ceará, em Rio Grande do Norte, em Pernambuco e Porto de Galinhas. Vai em Carneiros. Vai na praia, vai em Maragogi, Maceió. Você vai ficar apaixonado, porque além de ter toda a beleza da natureza, tem o bem-estar que foi construído. Maranhão. Nossa, São Luís do Maranhão, os Lençóis Maranhenses. Jericoacoara. A Jeri chama até de Jeri. A Canoa Quebrada. Canoa Quebrada. O Nordeste é um leque. É um leque. Se você for ali na Porto Seguro, tem toda a nossa história ali. O Brasil começou pelo Nordeste. É verdade. O que dividia a Bahia de Pernambuco foi onde iniciou tudo. Todo o nosso início foi feito ali depois que vindo para aqui, para o Sudeste. Mas a história brasileira começou na Bahia, depois em Pernambuco e depois passou para vir para cá. Fala, mascotinho, tudo bem? Você é do Nordeste? Você é da Bahia? Não, você é de Sorocaba. Eu sou lá de casa. Você é lá da sua casa? Sei, entendi. Mas fale pra mim, você já foi no Nordeste, mascotinho? Eu nunca fui no Nordeste. Eu acho gostoso as comidas do Nordeste. As comidas do Nordeste? A gastronomia. Por exemplo? Eu não lembro o nome. Um dia eu fui comer numa barraquinha e pedi um negócio quente. E aí? Eu não sei o que é. Nossa! Aí ardeu minha boca, queimou minha boca. Aí a pessoa falou, não, você tinha que ter pedido frio, não quente. E quente. Aí queimou minha boca.
Acarajé, provavelmente, né? Com certeza. Porque todo mundo cai nessa, esse né? nome, Todo mundo jacaré. Não, aqui, jacaré. Acarajé, jacaré. Coutinho. E jacaré. Acarajé. Acarajé. Ah, jacaré. Viu, vocês estavam falando aí É. da tia Mari, que ela é também professora de arte e pedagoga, é isso? É verdade. Sim. Fazem 45 anos que eu Só. trabalhei como professora. Ah, eu posso pegar Só. no seu pé? Hã? Posso pegar no seu pé? Porque é Pode. pedagoga? É, Não, rapaz. Significa... Sou pedagoga. É pedagoga, não é isso, não. não é isso, eu pensei Não. que fosse. E pediatra Porque também não. pedagoga. É, pediatra também, que só pega do pé. Dá bom, Mascotinho. Depois a gente vai apresentar umas outras comidas nordestinas para você, tá bom? Isso. Ah, tá bom. Fazer bom. um cartola para vocês, É. que vai gostar. É, você vai gostar. Pois é. Mas então, falando em gastronomia, Sim, sim. a gastronomia nordestina, a baiana já é um sucesso. Claro. E a partir daí você vai para todos os estados, todos têm um prato especial. O prato do. Você já comeu no João Pessoa o baião de dois? Baião de dois. Opa, baião Quer de ver? dois é. Já viu a... Ana Priscila Giotto, linda, amo. Ai, que legal. Ana Priscila diz que Regis Dantas, parabéns, tia, simplesmente Regis sensacional. Que belezinha. Liane Maragato, Dona Mari, talentosíssima, agrega muito conhecimento e cultura aos eventos. Eu amo Sorocaba. Muito Ah, bem. é, isso aí. Marta Camargo, amiga linda. O pessoal está participando aí. João Giotto, parabéns, Mari, história de vida incrível. Maria Rosa Castro, amiga, você merece tudo de bom. Deus abençoe você infinitamente. Que belezinha, Quanto carinho, não? gente. Quanta história, Ai, que defensora da bom. nossa cultura nordestina. É isso mesmo, Marta? E é isso aí. Você sabe que aqui em Sorocaba tem o Amo Sorocaba, que é uma entidade que ela faz bastante eventos também, como Sim, vocês fazem sim, eventos. sim. Eles fazem eventos. E agora eles estão fazendo um evento para dia 8, que é a Forrosada, para angariar fundos para o Maria Clara, o Instituto Maria Sim, Claro. sim, Instituto Maria Então, Clara. é isso aí muito importante. Você vê, o forró chamou muita gente jovem. Quando fala Mansa, pegando as músicas do Luiz Gonzaga, começou a fazer a musicalidade dizendo, chamado de Forró universitário. forró universitário. Bateu em cima. Pegou na criançada. A criançada está amando. Se você for lá no salão, o que eles vão fazer lá no salão, você vê a coisa mais linda eles dançando. O forró. João Brasil de Wagner lá. veio, viu, gente? Na João Wagner veio. Isso, ali. na João Wagner Pega João veio. Wagner veio. ali, Isso. Em direção àquela loja de material de construção lá que o pessoal fez um viaduto no final. Pouquinho antes de chegar no viaduto ali. Isso, vira à direita. À direita você encontra a creche Maria Clara. E a Maria Clara precisa, as Sim, crianças o de lá trabalho deles é necessitam, é maravilhoso. Maravilhoso. Então eu achei lindo eles associarem o forró em ajudar. Sim. E quem levar um litro de leite vai associar mais ainda, Que legal. porque as crianças precisam muito. Que legal. E falando em leite, falando na nossa gastronomia, Aham. a nossa gastronomia ela tem influência portuguesa, ela tem influência indígena, ela tem influência africana. A africana ficou mais na parte da Bahia. Da Bahia, Mas sim. o lado de lá já correu bem melhor. Você tem o Maranhão com cada prato maravilhoso. Você tem o Ceará com pratos maravilhosos. Você vai no Rio Grande do Norte, as peixadas, os camarões, as iscas, tudo que envolve peixe, você tem todo o litoral nordestino. Você não passa fome no Nordeste. E até o exagero, a quantidade que vem por pessoa para comer. Então, a gastronomia nordestina é rica, ela é saborosa. E tem dessa na Bahia. Se você chegar no baiano e disser que quer o prato quente, o quente deles é apimentado. É apimentado, não é verdade, é o quente é verdade. na fervura do trabalho. No caso da Bahia, por exemplo, como falou, Liane Maragato foi minha professora de educação artística no Colégio Salesiano de Sorocaba. Liane, que legal. Vanessa, essa mulher é porreta. Oxe. E na Bahia, claro, você tem essa influência africana e como o acarajé, por exemplo, que saiu, na verdade, saiu dos terreiros de candomblé, porque o acarajé ele é a comida que a gente chama comida de santo, a comida do orixá. E dedicação. E o acarajé é para Inhaçã. Isso. Né? Feito de feijão fradinho e tal. Tem todo um preparo. É todo na verdade, é todo um ritual
que faz parte da religiosidade, homenagem. E da religiosidade da matriz africana. A maioria desses pratos, caruru, também saíram disso e foram para as pessoas, para o turista, para as pessoas que frequentam, né? Aliás, outro dia tinha uma pessoa me falando do acarajé, que ela tinha comido. Eu comi uma comida lá que o pessoal abriu no meio e encheu de coisa e tal. É o acarajé. Eu falei, então, mas o original do acarajé, ele não tem recheio, tá? Quando ele é feito para ser o axé de Inhaçã, por exemplo, ele não tem recheio. É só o bolinho feito de feijão fradinho. É um processo longo de feitura aí. Não, e a Bahia é muito mística, né? Sim, forrosado será um lindo evento dedicado ao forró pé de serra. Vamos dançar e ajudar a todo Maria Clara. Aí, vamos! ó. Tá vendo que belezinha? Mas é assim. São coisa linda esses dois. Eu tenho muita afinidade. Nunca fui, tá? No Nordeste, mas vou visitar. Você nunca foi no Nordeste? Nunca fui no Nordeste. Eu nunca acredito. Fui. Mas a minha convivência de infância, de juventude, ela foi com muitas pessoas do Nordeste. Então eu aprendi muito sobre a cultura e a música nordestina. Tio João, eu também nunca fui. Você me leva? No Nordeste? Leva. Quando a gente for, nós vamos andar lá naquelas dunas do Maranhão, naqueles... Vai no Morro do Careca, Rio Grande do Norte. Fica dando pulo. Mas eu vou ter que cortar o cabelo, ficar careca? Não, Morro... É o Morro do Careca, é o nome. É o nome. E assim, acompanhei muito de perto essa cultura nordestina. E assim, influenciou tanto que eu casei com uma cearense. Uma cearense, tá vendo? Seus filhos têm sangue nordestino. Sangue nordestino. O meu bisavô, um dos meus bisavôs, o João, ele era cearense também. Então eu também trago lá do biso. Que legal. Do biso, ele já é tataravô. Não sei se ele era avô da minha mãe ou se ele era bisavô da minha mãe. Eu não me lembro bem. Eu, claro, não o conheci, porque lógico, quando ele morreu, minha mãe ainda era criança. Mas eu também tenho esse sangue nordestino, né? Certo. E, por exemplo, você falou do forró, essa musicalidade, na minha casa, era assim. A gente ouvia Beatles, a gente ouvia Elvis, a gente ouvia o rock, eu ouvia as músicas, Roberto Carlos e tal. Mas na minha casa tinha uma coisa interessante. A gente tinha Luiz Gonzaga. Baião. Luiz Gonzaga. Marinês. Ai, que linda. Trio Nordestino. Genival Lacerda. Então, ouvia Jackson muito. do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. E eu tinha um problema. Eu enfrentava um problema na escola. Sim. Porque... como eu gostava disso, claro, eu gostava, no início dos anos 70, com as grandes bandas de rock, surgindo Led Zeppelin, Deep Purple, o Black Sabbath, essas bandas todas que faziam um sucesso. Sucesso na época. Se tocava muita música em inglês, muita música americana, quando os cantores brasileiros começaram a gravar em inglês também, né? O Fábio Júnior, o Gessé e tal, mas gravavam em inglês. Fazia as traduções. Com nome em inglês, né? Mark Davis e tal, que era tudo brasileiro, cantava em inglês, para agradar o mercado. Na escola, os colegas, né? Aqueles que tinham mais a minha idade, eles gostavam disso. E eu gostava também, mas eu gostava muito. Mas eu gostava muito desses outros. Então eu achava, eu tinha 10 anos de idade, eu achava o Luiz Gonzaga genial. Eu achava o Genival Lacerda sensacional. Marinês, esse trio nordestino, Jackson do Pandeiro. Eu naquela época não sabia. Mas depois Alceu Valença, Geraldo depois quando Ramalho. eu comecei a tocar também e tal, que eu comecei a descobrir. Então eu ouvia o Jackson do Pandeiro, eu achava aquilo um negócio fantástico, batida, mas não sabia o que era. Depois que eu fui descobrir o que era, era a maneira como ele cantava, samba de coco. Aquela divisão de tempo, que é um negócio
terrível de Fenomenal, fazer. Você tenta fazer, mas Não acompanha. você faz parecido, mas não igual faz, não faz. Porque Ficamos ele tocados do Luiz Gonzaga. porque ele era. Então, É. eu enfrentava um certo preconceito. O pessoal falava, mas o que é isso aí? Então, eu gostava de samba de verdade, samba É. raiz. Eu era apaixonado, e ainda sou, pela embolada. Nossa, Daquela Manhãzinha época, Araújo. embolada, coco. É. Eu achava isso sensacional. Coisa Eu mais achava, linda, é. sabe, eu achava o carimbó um negócio maravilhoso. Aquilo mexia Espetáculo. comigo. Então eu enfrentava esse preconceito. E gostava de algumas comidas nordestinas, como Sim. você falou. Aham. Claro, hoje não mais. Mas, por exemplo, eu aprendi a comer sarapatel com esse pessoal convivência. com a convivência. aham. Comer baião de dois com a convivência. Aliás, minha sogra, que já Já foi, me fazia lá, delicioso. já tá lá. O cuscuz nordestino era é completamente maravilhoso. diferente. O Maravilhoso. próprio, a buchada de bode, se você fizer uma buchada de bode bem lavada, bem preparada, ela é uma delícia. É uma gostosura. Só que tem gente que não faz o preparo do bode direito. Mas se fizer, é uma comida que é saborosíssima. assim, para nós, tá? Vamos colocar aqui, para nós que somos desta parte do país, mais aqui para baixo, algumas coisas da culinária nordestina, ela realmente é muito forte. Então, o sabor é muito forte, a comida ela é muito. E saber que eles comem isso. Temperada, e elas comem isso de manhã. De manhã, isso que vai dar, é o café da manhã. É o café, o café da manhã. Aqui você olha, você chega o pessoal come. Aliás, estava conversando isso hoje, porque como a minha esposa é cearense, a família inteira dela, ela tem eles são em 10, em 11, né? Uma morreu ainda menina, nenenzinha, e hoje eles são em 9 vivos, porque uma morreu, teve um aneurisma e tal, jovem ainda, 34 anos, mas assim, todos eles são nordestinos, com exceção de o Pedro, que nasceu no Sudeste. O Pedro já nasceu aqui, né? Mas os outros todos, eles são nordestinos. E a gente estava comentando exatamente isso hoje no almoço lá com um dos meus cunhados, comentando de um outro cunhado, do Valdemar, que é o cunhado mais velho, né? Mais respeitoso. Ele é cearense também, casado com uma das minhas cunhadas, né? Com cunhado. E nós tivemos na casa dele durante as férias. Aí ele tem uma casa, uma cidadezinha chamada Nalândia, que é uma cidade maravilhosa. Tem 5 mil habitantes essa cidade. E a gente estava falando exatamente da preferência dele, do que ele comia. Tio João, tia Oi. Mari, vocês estavam falando aí da buchada de bode? Que legal! Antes de fazer essa buchada de bode, você sabia que eu converso com o bode? É? Você conversa com o bode? O que você fala pro bode? Antes de eu comer o bode, a buchada. Eu falo assim, eu vou comer você, seu bode. E ele fica quieto? Fica lá, né, dá umas patadas em mim. E aí nós estávamos comentando sobre a comida, e sobre a comida ali, porque nós estávamos comendo fava no almoço lá. E aí estávamos comentando do Valdemar, sobre o que ele comia, o que ele estava comendo, a gente almoçando juntos lá durante esse tempo. E o comentário foi esse, que nordestino gosta de comida muito temperada. Milho, muito temperada. Comida com caldo. Também. Né? A sopa é a coisa que é primordial em qualquer janta. Com caldo. A gente estava falando das diferenças, por exemplo, do feijão. O feijão nosso para cá, a gente gosta do feijão de caldo mais grosso. Consistente, caldo grosso. E o nordestino gosta do feijão de caldo fino. Até por uma questão de complementar aquilo com farinha. Que é sensacional. Nossa, maravilhoso. A farinha faz parte, vixe. Então a gente estava comentando exatamente sobre isso. E uma das coisas que estava falando é isso. Come isso no café da manhã. No café da manhã. O nordestino, a alimentação dele vem muito do milho, da macaxeira, das raízes. E isso foi influência dos índios que deixaram, dos portugueses que trouxeram e dos negros que também trouxeram. E é uma comida muito forte, uma comida de muita base. Por isso que o nordestino é forte, apesar do sol, apesar da falta de tudo que eles têm, essa raiz
deixa ele mais consistente, mais forte e trabalhador. É um negócio que nem os cientistas explicam o que faz essas raízes no desenvolvimento do nordestino. Estava mostrando hoje que é o Ceará e o Rio Grande do Norte, os alunos são os mais que tiveram a melhor nota. Sim. Você viu? Sim. Com todo o conhecimento que tem o Sul e Sudeste, o Nordeste, com tudo que falam que nos envolve, que é pobre, que são os que têm maior raciocínio para fazer os trabalhos, as melhores notas. Então, é isso que eu digo, a inteligência do nordestino, a criatividade do nordestino. Veja quantos artistas nós temos. De 100 artistas que você tem espalhado por aí, 80 são de origem nordestina. Absolutamente, assim. E o interessante, Mari, quando você fala da criatividade, você fala do artista, aí você fala assim, mas é na música. Não, não é só na música, não. É a música, na escultura. Ariano Suassuna. Nós temos aqui em Votorantim o seu Chico Santeiro, que é nordestino, que ele faz um trabalho maravilhoso. E pouca gente sabe, mas o Chico Santeiro tocou com o Luiz Gonzaga. Verdade. Ele tem um chapéu, o chapéu de couro, aquele chapéu e tal, que foi o Luiz Gonzaga que deu para ele. Que belezinha. E o Dominguinhos. Bom, Dominguinhos, o Oswaldinho do Acordeão, que é filho do Pedro Sertanejo. Isso, todos ali. Viu? Eu sei que pouquíssimas pessoas conhecem, mas o Pedro Sertanejo era dono de uma das maiores casas de forró do estado de São Paulo, que é a Asa Branca, né? Não, e depois você tem a geração mais nova, o Seu Valença, Elba Ramalho, Zé Geraldo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Bethânia, todos artistas, todos com talento. Belchior, que coisa mais a criatividade, a criação daquele homem. Quer dizer, não tem assim você dizer, o nordestino, ele trabalha, ele é criativo, ele tem talento. O rei do rock nacional, Raul Seixas, né? Baiano. O Raul Seixas. Baiano. Não, e a Pitty? A Pitty. Baiana. O pessoal fala, não, mas o Raul é o pai do rock. Baiano. Reginaldo Rossi. Que é mais do que Reginaldo. O que ele percorreu? O pessoal, assim, existem artistas, quando eu, por exemplo, eu estava falando do Genival Lacerda. Você nunca viu, vai lá, faz uma pesquisa, veja lá, Genival Lacerda, né? A música mais conhecida dele é Severina Chique Chique, foi uma que fez sucesso. Foi o maior sucesso. Depois ele teve, nos anos 90, teve uma remixagem de uma música chamada Quem é esse Jegue? Mas assim, Fala esse Jegue, o Falcão. Então, formado em tantas faculdades e viu? O Tom Cavalcante é nordestino. Tom Cavalcante. Né? Então, nós temos em todas as expressões artísticas, tem lá um nordestino fazendo. E tudo muito bonito. Muito bem feito. Muito bem feito. Chicanísio. Chicanísio, quando veio para cá, ele trouxe toda a parte artística para mostrar para o Sudeste e criou a escola do humor. Você mesmo, quando trabalhou o humor, você trabalhou vendo muitas coisas do Chicanísio. Assim, o Chicanísio, ele era conhecido. Tem muitas pessoas que entendem muito de televisão, de show, de espetáculo. Diziam o seguinte: uma das pessoas que mais entendem disso, talvez a que mais entende de humor, de espetáculo, era o Chico Anísio. Com certeza. Ele realmente era um mestre. Era um gênio. Chico Anísio. Oi, tio Joel. Oi, fale. Oi, tia Mari. Oi. Fale. Viu? O pessoal dos Trapalhões também eram ou não eram? Nordestino. Didi, Renata Aragão, nordestino. Eu gostava do Mussum. Por isso que eu falo para você que de 80 a 90 artistas sobre nordestinos. Então, mas quem criou os Trapalhões? O Mussum, o Zacarias e o Renato Aragão. E o Dedé. Eles não são nordestinos. Não, só o nordestino era Renato Aragão, que criou os Trapalhões. Didi, e criou os Trapalhões, que começou, na verdade, com um programa chamado Os Insociáveis, ainda na TV Tupi, mas isso é uma outra história. Lá para trás, vai que mais que foi sucesso. Mas
que era o sucesso dele. Então, quando se trata de criar, isso eu falei que o Chico Anísio, eram duas pessoas, Chico Anísio e o outro foi um diretor de TV chamado Walter Clark, que era o diretor. O diretor de TV, que era um dos caras que mais entendiam também em televisão. Rodrigues. Dona Mari sempre arrasa e encanta com todo o seu conhecimento. É verdade, é verdade. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz. Tudo aluninho que passaram por mim. Muito bom vocês. Muito bom. Mas você sabe, falando, já que eles foram meus alunos, eu trazendo do Nordeste todo esse conhecimento cultural e aplicando nas minhas aulas de artes, as aulas ficavam interessantes por isso, porque eu não ficava só no desenho. Eu procurava a cultura, fazia a comparação da cultura nordestina com de outras regiões, fazia a união de culturas, e isso aí fazia conhecimento, fazendo conhecimento agrada a muito mais. Então, as minhas aulas de artes sempre foram colocadas desse estilo, para fazer conhecimento cultural, para fazer que as pessoas cresçam e saiba depois conversar sobre o conhecimento que adquiriu. Fiquei 45 anos como professora de artes aqui em Sorocaba. Trabalhei no Salesiano, trabalhei no Politécnico, no Cirilo Freire, no Ageu, em várias escolas. E onde eu passei, deixei essa parte da cultura nordestina e sulista e do Brasil, as nossas raízes brasileiras, para que isso sempre tenha um estudo, não deixe morrer. Eu sempre adorei o folclore. Eu acho que o folclore tem que estar presente em todas as atividades. Faz um entrosamento da história. Quando eu me tornei palestrante, por causa de uma criação que eu fiz no ano 2000, contando a história do Brasil através da música. Eu fazia a música e contava a história do Brasil usando a música que dava adaptação. Uma pessoa me viu fazendo isso e perguntou assim, você não quer ir na indústria fazer isso dentro da semana da CIPAT? Peraí, eu vou, não sabia nem o que era CIPAT, mas fui. Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Depois que eu vim a saber. Sim. Aí eu fui, hoje até são mais de 20 anos que eu estou fazendo palestras, trazendo essa música para dentro da fábrica, para dentro do espaço, fazendo as pessoas sorrir, fazendo as pessoas se abraçar, olhar no olho, conversar, certo? Porque hoje nós ficamos tão parados olhando para cá que estamos criando calo no pescoço. Né? A geração cabeça baixa. Isso. E nas minhas aulas, eu faço nas minhas palestras, essa motivação de falar cultura, de falar folclore, de mostrar música, de mostrar alegria. E com alegria você traz felicidade. Trazendo felicidade, você traz realização. É assim que eu vou levando. Oi, Tia Mari. Oi. Ah, você falou aí de artes. E é uma matéria que eu mais gostava na escola, era artes. Verdade? Que bom. Verdade. E você gostava do desenho, da dança, da música? É nada. Eu gostava quando o macaco aparecia assim, e eu era arteiro igual o macaco. É a sua mãe, né? Fala, né? Se você é arteiro. O anjo, é o anjo. Porque teve uma aula de artes que a professora falou que o homem, é parecido com o macaco. Aí tudo que o macaco fazia, eu fazia. Bom, copiou bem, né? Bem ensinado. Eu ficava plantando bananeira. Fofinho. Mari, quando você tocou aí na questão, por exemplo, do folclore, da música, isso, né? Eu tenho uma paixão pela música. Meu gosto musical ele é eclético. Eclético. Né? Eu toquei. É bom para o seu ouvido, você fica. Agradou. Eu fiz baile, eu tive banda de baile, eu participava de festivais de música. Mas eu sempre tive uma questão muito próxima com a chamada música raiz é a música folclórica. Então, eu sou apaixonado. Seja qual for, ela pode ser gaúcha, ela pode ser do local, Pantanal, ela é nordestina, do interior de São Paulo. Quando se trata de música que fala dessas coisas, eu realmente gosto de muito. E a música nordestina, como eu disse, sempre foi muito presente. Eu sempre tive essa curiosidade de saber um pouco mais sobre isso. E o pessoal, mas, claro, tem que ouvir de quem realmente é.
Quando a gente fala forró, tem várias coisas que o pessoal fala, o forró surgiu de forró bodó, cada um tem uma colocação. Tem aquela história dos americanos, dos né? americanos, do forró. Qual é a realidade ou não tem realmente uma origem determinada? Não tem assim. O termo, né? Como diz, é folclore do nome. Sim. O Luiz Gonzaga já dizia, não tem história de forró. O forró é o ritmo da batida que tocava-se no salão. As pessoas dançavam aquela música com aquela batida no salão e os outros que não podiam entrar no salão ficavam de fora. Então tinha forró. Nós estamos fora. Ah, tá. Forró. Eles estão lá no forró e nós estamos no forró. Nós estamos fora. A partir daí que veio essa palavra forró. Dos que ficavam de fora, observando quem dançava dentro do salão. Aí, para ficar mais chique, diz que quem dançava dentro do salão eram os ingleses, eram os estrangeiros. E nós, que éramos brasileiros, falava de fora. Aí ficou forró. Mas não tem nada disso. A história do forró é forró mesmo, é o forró bodó, que vem do nosso forró bodó, da nossa misturança de ritmo, que é as batidas do ritmo do tambor, da zabumba, e que vai fazendo depois com a sanfona todo o ritmo lindo. Que o nosso grande mestre Luiz Gonzaga começou com o baião, depois do baião ele foi modificando a batida, passou para o forró, mas ele nunca deixou o baião. O baião sempre foi a musicalidade principal do Luiz Gonzaga. Já o Dominguinhos entrou com a batida do forró e fez muito forró. Ele gravou muito forró. Mas forró é de forró mesmo. Não tem nada de forró. É brasileiro mesmo. Não precisa americanizar, não. Precisa nada de americano. É tudo nosso. É tudo nosso, né? É brasileiro mesmo. E tem também a dança do coco no Nordeste. Tem o machixe. O machixe foi tirado do Nordeste. Foi vindo do Nordeste. Então, a criatividade, a musicalidade nordestina é um leque, é linda, é maravilhosa. É com o Sul. O Sul tem uma música deles, que eles dançam, que eles cantam. Eles têm um respeito pelo folclore deles. Eu acho maravilhoso. Sim, é o culto, é cultivado. Eles têm um culto, verdadeiro culto aquilo. Todos se trajem de gaúcho para comemorar o dia do gaúcho. Você vai para Mato Grosso, para Goiás, você tem o fandango, você tem o cateretê. Se aqui em São Paulo você tem o fandango e o cateretê também. Tem o fandango de tamanco, né? Daqui da nossa região, então, inclusive. Tem coisa mais linda do que isso. E a cultura de Minas Gerais? As coisas que Minas Gerais mostra como origem delas. Então, isso que nós temos que não deixar desaparecer. Trazer isso para a sala de aula, trazer isso numa conversa de roda, numa conversa de música, trocar os ritmos, não deixar o funk, não deixar essas músicas acabar com a nossa musicalidade. As letras de antigamente. Você ouviu uma música cantada por um Orlando Dias, por um Carlos Galhardo, tinha melodia. Meu Deus do céu. Nelson Gonçalves. Jacó do Bandolim. Meu Deus do céu. Eram letras que emocionavam. Quando tinha a briga do Merivelton Martins com a Dalva de Oliveira, quantas letras lindas saíram naquela época. E cadê as letras de hoje? Cadê a melodia de hoje? Cadê o amor de hoje? É isso que eu fico preocupada. E quando eu vou falar com as pessoas, eu procuro passar isso ainda. Uma andorinha faz verão? Faz. Eu estou procurando ainda. Eu vou deixando a minha marca. Em algum lugar, como você ficou contagiado pelo nordestino, vai ter pessoas que vão contaminar e vão ficar felizes de saber que eu estou falando ainda disso aí. Mas é interessante, porque você falando, a gente percebe o sotaque e claro que com o passar do tempo, a gente vai tendo o chamado aculturamento, né? E você vai perdendo. A minha esposa é cearense e há uma coisa muito interessante na família. Todas as pessoas da família, todas, ela é a única exceção, falam ainda com o sotaque cearense. A minha mulher, ela não tem. Se você conversar com ela, você não vai... Claro, se você for nordestino, você percebe lá no fundo alguma coisa, mas é muito pouco. Só muda quando ela fica brava.
Aí sai a real. Quando ela fica brava, se ela ficar brava, minha mulher é um, eu sou casado com um anjo. Ela é um anjo, ela é de uma doçura, de uma calma, Mas de uma não mexe comigo. Mas se ela fica brava, aí não é baixinha, é baixinha. Aí o sotaque aparece. Vem. Até brincava com ela quando às vezes quando ela ficava assim, que ela falava, eu falava para ela, baixou a Maria Bonita aí, foi. Então, para você falar Maria Bonita, que é a história mais incrível de Lampião e Maria Bonita. Baixou a Maria Bonita aí, tu vai passar peixeira no asfalto, vai. Aí ela Criscar e tunga. Aí ela dava risada e tal. Dá risada, né? Mas assim, há esse aculturamento, mas você não pode perder. E como você falou, levar até as pessoas isso, para o pessoal descobrir, principalmente o pessoal mais jovem, não perder esse senso de brasilidade. Saber da existência, pelo menos. Não perder esse né? senso de que nós somos do mesmo país, nossa pátria, nós nascemos aqui. Existem as diferenças, claro que elas existem, e é bom que elas existam. É necessário. Porque se fosse tudo igual, não teria graça nenhuma, né? Não haveria progresso. As diferenças é que faz com que o crescimento chegue. Faz a riqueza, né? Não faz a tem cultura dúvida. de um povo e a identidade de um povo. É isso, né? O Donald Trump acabou de assumir a presidência dos Estados Unidos, e o que ele fala, você pode não concordar, e não vou dar aqui a minha opinião, Lógico. mas uma das coisas que ele fala é assim, quando ele se refere, ele fala, nós, América, nós americanos. E no discurso dele, ele citou vários estados americanos eles são diferentes, Estados Unidos da América, eles são diferentes, a organização política, administrativa deles é muito diferente da nossa. Completamente. Né? Eles têm um governo central, porém cada estado, governa diferente. Eles têm as próprias coisas, mas depois se chama Estados Unidos, não é uma federação, né? O amor americano. É outra coisa. O respeito à bandeira americana. E eles têm esse orgulho de ser americano. Só, não importa se você é texano, claro, eles fazem lá como faz aqui. Então, o pessoal tira sarro dos texanos, porque o texano é considerado o caipira de lá. É o nordestino de lá. O texano e tal. Eles têm essa coisa. Mas na hora de unir, nós somos todos americanos. Não importa, é o amor à América. Não importa se o presidente é democrata ou se ele é republicano. Não importa. Juntou todo mundo. Mexeu com o meu país, eu sou americano. Então, nós temos que ter essa coisa. Mas como é que se faz isso? Com uma identidade brasileira. Por isso que eu não perdi a minha identidade nordestina. Sim. Eu sou nordestina, continuo sendo nordestina. Onde eu for, eu não vou perder meu sotaque. Eu sou assim, eu nasci assim. Se eu nasci nordestina, nasci no interior de João Pessoa, eu vou dizer que nasci em Patos? Não. Em Sorocaba? Não. Aqui em Sorocaba nasceu só uma irmã, como na tua família. Sim. Tiveram 10 que nasceram lá e um nasceu para cá. Nós tivemos 7 que nasceram no Nordeste e uma, a Lana, nasceu aqui. Aí tem a única que é brasileira. O que será? Maria Nur Merege. É isso aí, amiga. Parabéns. Amei sempre valorizando e passando nossa cultura. Povo brasileiro, suas regiões dão um show. Sim, orgulho de ser brasileira. Valorizando a cultura, sempre nos surpreendendo. Maravilhoso. Muito bem. Uma amigona, essa é maravilhosa. Essa é professora também. Entrevistador excelente. Muito obrigado. Que belezinha. Tá vendo? Muito obrigado. Tá você também. Agradeço. Um grande abraço, viu? E participe com a gente aqui. Pode mandar as mensagens. Ai, gente, obrigado, ó. Beijo para vocês, estou amando, vocês estão lembrando de mim. Estou muito feliz. Então, assim, claro que nem, por exemplo, a minha esposa, ela faz questão de dizer, não, eu sou cearense, eu não perco esse orgulho nordestino. Eu sou do Ceará, e ela tem esse orgulho de ser cearense e conta, por exemplo, que você falou da temperatura, né, do que enfrentou, ela falou que eles não sabiam o que era frio. Nunca. Ela falou assim, lá, enquanto eu morei no Nordeste, eu nunca coloquei uma blusa. Não existe isso. Quando nós chegamos em São Paulo, o que era aquilo? Porque São Paulo... Antes, lá para trás, parecia que era frio, mas era mais frio. A capital tinha a garoa. A capital era muito mais fria do que é hoje. Não, diferente. Então, quando eles chegaram aqui,
ela estranhou. Primeiro, porque como eles moravam no sertão, o pai dela era capataz De uma fazenda qualquer. de uma fazenda lá, mas viu, era mato, certo? Quando eles chegaram em São Paulo, que viu o prédio, viram aqueles Nossa prédios, Senhora, que aquele diferença. né? É um choque. É um choque. É um choque de cultura incrível. De cultura incrível. Mas assim, ela também não perde essa identidade não pode. cearense, embora ela não tenha, ela tenha quase nada de sotaque. Mas o sangue ferve. Mexa que eu já digo que eu sou. Mas você sabe que falando do Nordeste, o Nordeste agora está fazendo exportação de petróleo, de frutas, de peças de carro. O Nordeste está industrial, ele está super colaborando incrivelmente com o PIB do Brasil. Ele é o segundo ou terceiro em colaboração com a média maior do Brasil. Então o Nordeste está desenvolvendo muito. Se as autoridades dessem respeito mesmo e levassem isso a sério, infelizmente não tem. Em alguns locais, sim, em outros não. E isso faz com que volte. Em vez de ir para frente, vem para trás. E esse orgulho que eu estava falando para você, da história do Nordeste, que é a história do Lampião e Maria Bonita, sim, que para uns Lampião é o Robin Hood e para outros é um marginal, um bandido que era mau, sanguinário, violento. Então fica essa coisa de Padre Cícero. O Padre Cícero, ele foi abençoado por Padre Cícero, ele recebeu a comenda, né? De coronel, sendo abençoado pelo Padre Cícero. Teve outro, aquele que ficou na Bahia também, que foi morto junto com um mundo de gente. Tem Antônio Conselheiro. O Conselheiro. O Conselheiro, você viu a resistência que o Conselheiro fez naquela Canudos, época. Né? Está entendendo? É isso, em Canudos. Quer dizer, lá já em Maceió, teve o do negro lá, o Zumbi. Então nós tivemos pessoas Palmares, né? que lutaram pelo Nordeste. Mas infelizmente o coronelismo lá é muito forte. Até hoje tem e submete muita gente ainda. Mas graças a Deus está saindo. Está vindo para cá. As pessoas estão se instruindo. Quando você começa a estudar, começa a ter conhecimento, você muda a sua cabeça. Você não fica mais submisso a ninguém. Você começa a pensar direito, a querer voar. E é nesse querer voar que você não aceita certas condições que te dão. É isso que está o Nordeste hoje. Um turismo maravilhoso. Tudo que você quer, você encontra comida francesa, comida italiana, comida portuguesa, comida brasileira, em qualquer lugar que você for, em qualquer restaurante. Você vê aqueles menininhos fazendo um cordel, que é a coisa mais linda que um cordel. Eles contam em cordel a história do Lampião, a história de João Pessoa, a história que você quiser. E eles decoram aquilo. Tem que ter memória para fazer aquilo. Então, é arte. É a arte que está no nordestino. Eu vi hoje uma pessoa fazendo um comentário, um analista político fazendo um comentário, disse o seguinte, que a maioria do Congresso Nacional é de nordestino. A maioria dos deputados é formado por nordestino. A maior parte até porque o Nordeste é a maior região, né? São 9 estados. É a maior região do país, região, né? Você tem lá... Territorialmente não é tanto, porque o Pará e Amazonas, sim, mas pela quantidade de estados são 9. Quer dizer, se esses... Isso dá uma representatividade grande, maior, né? Mas não podiam funcionar diferente? Pois é. Você tem, por exemplo, são 3 senadores por estado, né? E se você tem 9, 18 senadores. Puxa vida, podia puxar muito mais. 27 senadores. 19, 27. 27 senadores que compõem lá o Senado Federal, nordestino. Já podia ter melhorado muito aquilo. Nordestino. Ter puxado muito aquilo. Cisterna em qualquer lugar, em qualquer sítio. Não precisava tanque. Para que carro-tanque? O presidente da República é nordestino, tá? Isso. Pernambucano. Mas vamos mudar de assunto. Não, mas é nordestino, né? Quer dizer, então nós temos uma grande representatividade que não funciona, infelizmente. Porque claro, existem as exceções, mas você já colocou as razões aí. Por isso que eu digo, disse como é. Né? Se esses que você falou, esses senadores, quisessem mesmo
fazer com que o povo nordestino criasse essa força lá dentro, é que eles não querem. É muito mais fácil você acomodar, botar no cabresto. É muito mais fácil. Eles não querem as universidades nordestinas. Muitas cidades estão fechando. O que eles querem? Eles querem que a pessoa não tenha o conhecimento, que é muito mais fácil você assustar. Quando a gente era pequena, as músicas que cantavam pra gente, Boi da Cara Preta, pega essa criança que tem medo de careta, a mãe foi embora, o pai foi embora, eu fiquei sozinho e o boi veio me pegar. Quer dizer, esse susto que dava pra gente criança, dão para a pessoa que não tem cultura. E isso é muito fácil. Mas, graças a Deus, está mudando. Está mudando. O próprio brasileiro está mudando. Em qualquer local do Brasil que você for, já tem pessoas pensando diferente, pensando em Brasil, pensando em movimento para o Brasil, em crescer o país, como está o norte-americano. Sou americano, vamos mandar, porque nós somos americanos. Nós somos brasileiros, nós somos nordestinos, nós temos que lutar. É isso que eu digo sempre. Sim, ter esse sentimento de Brasil e, viu, gente, parar com essa divisão, sabe? Não leva a nada. Essa bipolaridade, não, porque direita, não, porque esquerda. Não leva a nada. É preciso que haja um consenso, porque enquanto você dividir, como é que os leões, as leoas caçam, né? Como é que elas conseguem caçar? Porque se você pensa o seguinte, entra no meio de uma manada de zebras, por exemplo, se você entrar no meio daquilo, você vai ser pisoteado. Como é que elas conseguem caçar o alimento? O que elas fazem? Elas separam. Elas vão, né, tirando. Então, tira essa daqui, tira aquela dali, porque sozinha ela acaba se tornando a presa que vai alimentar a coisa. Então, essa divisão, esse de não, tira daqui porque você tira dali porque tal, é isso que acaba levando aí, né, que não deixa com que a união, porque é aquela história. Lembra que tinha uma frase que dizia o povo unido jamais será vencido? Jamais será vencido, não tem dúvida. Lembra disso? Juntos então, somos mais fortes. É união e não desunião, né? A gente precisa de união. Fernanda, parabéns, Mari. Muita sabedoria que tanto nos enriquece. Que belezinha. Obrigada por você participar, Nanda. Amo. Muito bom. É isso aí. As escolas que eu passei, eu deixei marca, sabe? Eu deixei porque eu achava importante falar de cultura, falar de música, falar de formação, indicar a criança a ter sonhos. Se você não tem sonho, você não consegue nada. Você tem que ter sonhos na vida. Você tem que sonhar em angariar esse sonho. Conseguiu aquele sonho, parta para outro. Nunca deixe de sonhar. Sonhar é que faz a gente ir para frente. Tem um objetivo na vida, né? Faça do sonho objetivo. Fala, Mascotinho, vamos embora? Vamos embora. Você estava falando aí de sonhar. Eu também tenho um sonho. Maravilha. E qual é o seu sonho? Ir na padaria e comer sonho. O seu sonho é o sonho, aquele de creme, né? Aquele de creme. Ir na padaria e comer o sonho. Entendi. Vai no Gonçalo. Entendi. Tá bom, né? A gente sai daqui e vai comer um sonho, tá bom? Tá bom, então. Você gosta de sonho? Eu gosto de sonho. Então a gente sai daqui e vai atrás. Eu quero agradecer a tia Mari. Realizar o sonho já. Realizar seu sonho. Tchau, tchau. Gostaria de agradecer aí a tia Mari. Tchau, querido. Você é bom, muito lindo, viu? Até a próxima. Adorei essas perguntas. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Ai. Muito obrigado. A gente está encerrando aqui. E assim, falar de Brasil, falar do Nordeste, que eu tenho um enorme carinho, um enorme amor. Aliás, o Nordeste, muito obrigado. Vocês me deram o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, a avó da minha neta. Vocês realmente foi um presente que eu recebi do Nordeste. Tanto como eu falei, antes de conhecer a Antônia, a minha mulher. Você já tinha uma aderência para o Nordeste? Já tinha um amor pelo Nordeste, né? Embora não seja nordestino. Mas eu tenho esse carinho pela arte, pela música, pelas pessoas. Eu tenho uma grande admiração. Você citou várias obras, citou Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Espetáculo. A série e o filme.
o primeiro, né? Agora tem o segundo. É. Mas no final, quando eles estão sendo julgados, o maravilhosa Fernanda Montenegro, vestida da Compadecida, ela faz o texto do Ariano Suassuna, ela faz um relato sobre o nordestino, que assim eu fiquei extremamente emocionado, porque até então você está rindo muito porque é tudo muito engraçado, mas é profundo, né? É engraçado, mas o Ariano Suassuna ele usa essa graça, esse humor para contar e denunciar, para mostrar o que é. Mas o texto dela, o texto que ela fala no final, quando ela diz, como nós, filho, ou seja, Jesus e a mãe, como nós, eles foram obrigados a deixar a sua terra. Eles se acostumaram, o nordestino se acostumou muito cedo a muito trabalho e pouco pão. E que sobrevivente, que tudo que ele quer é voltar para sua terra. Sonho. Tudo que ele quer é o sonho daquilo. Então ele sonha com isso e ele não quer deixar a sua terra. Não. Ele ama. Só sai obrigado. Se existe alguém, claro, muitos fazem, mas se existe alguém que ama a terra onde nasceu, é o nordestino. É o nordestino. Isso é enraizado na gente. O gaúcho também ama, o Rio Grande do Sul, mas os outros amam tal. Mas o nordestino, ele tem um apego, né? Desacerbada. Ele tem um apego àquele local onde ele nasceu. Dele. Ele tem orgulho daquele local onde nasceu, embora muitas vezes naquela parte pior seja uma vida miserável, mas assim mesmo ele ama aquela terra e ele quer voltar. Não, ele fala, é feio, é seco, mas é meu. Mas é meu, nasci sou de lá. Sou de lá, eu quero. Então eles têm. E outra coisa que o nordestino tem, e que a gente precisa aprender, muitos precisam aprender. O nordestino, ele tem uma veneração pelo pai e pela mãe. O nordestino, ele ama profundamente e ele é extremamente grato pelo pai e pela mãe, de terem dado a vida para ele. Então, a mãe, o pai, eles têm um amor enorme pelos irmãos. A minha mulher é a irmã mais velha da família, e todos os irmãos têm por ela um amor de respeito. É diferente, é o respeito, porque como ela é a mais velha, ela meio que ajudou a criar todos eles. Então, eles têm por ela um amor, uma consideração uma incrível. Consideração que você não encontra, que hoje em dia você não encontra mais, principalmente quando se trata do pai e da mãe. E eles têm, o nordestino tem um respeito absoluto pelos seus velhinhos. Nós vamos de pedir a bênção. Dos velhinhos. Nós pedimos a bênção. Assim, quanto mais velho o pai e a mais mãe, queridos, quanto mais velho, queridos, mais eles têm queridos. cuidado. Não, porque meu pai, minha mãe, não, eu vou lá, eu vou cuidar. Então, tem esse respeito, essa gratidão e esse cuidado. Quando o pai fica velho, quando a mãe fica velha, ele não deixa para trás. Não, deixa lá que eu vou ver. Para você ver que na minha família, a minha mãe, nós trouxemos isso de lá. Mamãe com 8 filhos, nós reunimos sempre na casa dela. Sempre. Nunca tinham dizer não para não reunir. E um orgulho deles dois e o orgulho dos Dantas, de sermos Dantas, da família Dantas. E reunia. A mamãe foi para o andar de cima, papai foi. Continuamos a fazer a mesma coisa. Foi na minha casa por muito tempo, agora na casa de uma sobrinha, que está no Lago Azul. Então, a casa dela muito maior, a família ficou muito maior, mas não deixamos de nos reunir. Os Dantas estão sempre reunidos, sempre felizes e, como você falou, nesse respeito. Sempre nós estamos, naquele momento, lembramos dos dois. Quem iniciou? Sim, foi eles. Coisas do que é nordestina e que ninguém tira. Porque a família da minha mulher, minha família também, eu os amo como da se sua fosse família. Minha família. Eles são minha família, como se fossem, não, eles são. Lógico. Os irmãos, eles se reúnem, os sobrinhos se reúnem, e os sobrinhos já se tornaram pais, alguns já se tornaram avós, e eles continuam se reunindo, e eles continuam, os irmãos. Não perdemos isso. Os irmãos se falam o tempo inteiro, mas não é assim, uma semana, não, eles se falam o tempo
inteiro, todo, o tempo inteiro. Então, é isso que algumas pessoas precisam se espelhar nisso. Esquecer um pouquinho. Porque se fala de família, família é muito mais do que isso aí, do que só, é família, ele é meu irmão, o meu tio, não, família é muito mais do que só o grau de parentesco. Não, é o atendimento. Temos o mesmo sangue, eu não tenho o mesmo não é o sangue. Eu não tenho o mesmo sangue dos meus cunhados. É o respeito, é a consideração. Mas eu os considero meus irmãos e eles se consideram meus irmãos. Com certeza, não há nenhuma diferença. É troca. Então, essa é a minha admiração pelos nordestinos. Que bom, fico feliz que eu caí no lugar certo. E assim, Mari, você falou que você faz palestra, se quiser deixar o seu contato para as pessoas entrarem e falarem contigo, como é que te encontra? Olha, eu sou Mari Dantas Agostinelli, o meu RG. Não, pode o RG e o CPF não. Menos. E o Pix. O Pix. O meu e-mail é maridantasagostinelli@gmail.com. Tá. Mari com Y, Dantas Agostinelli, @gmail.com, tá certo? É um prazer fazer uma palestra para vocês, que eu sou assim, alegre, feliz da vida, de bem com a vida. Uma nordestina realizada. A característica do nordestino também, que sempre é muito alegre, né? Nossa, agradeço essa oportunidade, a você que mandou um recadinho para mim. Estou muito feliz de ver pessoas que fazia tempo que eu não via e vi o nome ali. Muito obrigada. Beijo para vocês. Mariano, amei ser mandado de mim, viu? Muito obrigada. Boa noite e até o próximo com vocês. Muito bem. Então, muito obrigado por você ter assistido até agora, ter ficado com a gente. Aquele recado, né? Aquele pedido, vale sempre. Se inscreva no canal, no Assim Podcast no YouTube, se inscreva no Estúdio Digital, né? Participe com a gente. Pode mandar sugestão de quem você gostaria de ver aqui no Assim Podcast, conversando, contando histórias. A gente já teve gente de vários setores, e é sempre importante a gente falar. A gente fala de Sorocaba, fala do Brasil, fala dos